senti um compromisso de responder a perguntas de leitores que me deleitam sobremaneira. São momentos, para mim, de encantamento e ternura. De todo modo, quem quiser fazer perguntas, quem quiser entrar nesse contato prazeroso comigo, por favor, inscreva-se aqui embaixo. Aqui está faltando o tapete da minha casa. Tem um chão de madeira, bonito até. Lembra assim uma velha fazenda. Então, eu estou à disposição para as perguntas. Comecemos então, Mino. Vamos com a pergunta do José Pedro. Quando comecei a estudar, as professoras diziam que o Brasil era o país do futuro. Que futuro é esse? Não, o Brasil foi realmente o país do futuro. Isso não era uma invenção. Era uma coisa que assinalava uma realidade factual, uma verdade indiscutível. A partir do fato de que não há, no mundo que eu saiba, outro país que tenha sido favorecido de forma tão desbragada pela natureza. Então, um país destinado a ser realmente o país do futuro. Mas aqui existem os brasileiros, né? Esse é o problema básico. Os brasileiros. Os que mandaram no país. Os que mandaram no país foram uma desgraça monumental. E estragaram tudo. Todos eles, todos eles. Inclusive, eu tenho birra em relação a essa gente, inclusive os que se dizem de esquerda. De esquerda não tem nada. Eu me pergunto se algum dia existia uma esquerda brasileira. Acho que nunca, porque cabe à esquerda, e assim se deu no mundo afora, abrir a cabeça do povo, ilustrar o povo, torná-lo apto a entender as eventuais possíveis, sempre possíveis, mazelas do poder. Cabe à esquerda, um grande partido de esquerda. Aqui nunca houve algo similar. E estamos nesta situação diabólica. O país do que era do futuro, que tinha tudo para ser do futuro, virou o país de um presente lamentável, de todos os pontos de vista. Mino, Clarice Estrada, por que demorou tanto para a grande imprensa se posicionar contra o Bolsonaro? Aliás, a grande imprensa se posiciona contra o Bolsonaro? Pois é, eu tenho a forte sensação de que a Globo não tem muita simpatia pelo Bolsonaro, mas tem simpatia por outras coisas tão ruins quanto o Bolsonaro. O resto é capaz de dizer que a economia vai bem debaixo da batuta de um senhor Guedes, que é tão demente quanto o seu chefe, o patrão desse barco à deriva que se chama Brasil. Então, não sei, sinceramente, não sei. Não sei se a pergunta está bem formulada. Eu entendo que a imprensa, que eu vejo mínima, não, grande nunca foi e jamais será, mas conseguiu se apequenar ao longo do tempo, com seus ataques violentos à língua, à razão, à verdade factual. Mas, para mim, a que existe é algo abaixo de zero. Estamos na Sibéria,
num dia freneticamente ruim. Márcio Battitucci, prezado Mino, boa madrugada. Pensando no papel nefasto da Casa Grande para o nosso país e nas poucas páginas que a esquerda conseguiu escrever, qual o papel de Prestes? O que ele nos deixou como legado que ainda possa nos inspirar hoje? Olha, eu não conheci pessoalmente o Prestes. Acho que ele, em diversas ocasiões, tentou imitar outros comunistas ilustres. Por exemplo, Mao Tse-tung. Eu imagino como um homem em boa fé, que acreditava no que dizia. Isso já é meio caminho andado, mas meio caminho não é o caminho completo. Então, ficou no meio. É isso que eu acho do Prestes. Agora uma pergunta do Theo Júnior. O senhor acha que Bolsonaro, com essa avalanche de crises, milicianos, a família sob suspeição, resiste por muito tempo? Voltemos a 1992. Por muito menos o Collor caiu. O senhor se lembra do famoso Fiat Elba, que o então presidente dizia ser sobra de campanha? Não, lembro perfeitamente. Até porque a Isto É, que então eu dirigia, foi fatal no caso. Foi determinante para apressar o ocaso do Fernando Collor. Repensando na situação, apesar de tudo, aquele Brasil prometia ser melhor do que este em que vivemos. Cláudia Moraes, Mino, curiosidade altíssima. Você lembra quando e por que você começou a usar a expressão de conhecimento do mundo mineral? Pode nos contar a história? Na origem, eu dizia que até os paralelepípedos da Rua Augusta sabem que não sei o quê. Então, a certa altura, os paralelepípedos da Rua Augusta deixaram de atapetar aquela artéria paulistana que eu percorria à noite, por exemplo, a bordo de um bonde, lendo na última hora uma crônica diária assinada por Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Era pelo menos a vida como ele a via, mas era muito engraçada. Então eu pegava o bonde, descia da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, estou falando apenas do meu primeiro ano da faculdade, porque depois eu parei de frequentar a faculdade. Prestava todos os exames em segunda época, o que então era possível. E achava que isso era o máximo que eu podia fazer. Já trabalhava. Aí eu acabava a minha aula, saía da velha e sempre nova academia, atravessava o largo, havia uma banca muito bem abastecida na frente da faculdade, comprava uma última hora, descia até a Praça das Bandeiras, onde estacionava o bonde que eu tinha que tomar, e eu tomava, tão logo ele chegasse. E aí ia lendo essa crônica diária do Nelson Rodrigues e rindo sempre, sem peias. Sorte que o bonde inteiro me olhava, o que havia ainda de gente àquela hora, que era tarde, estávamos perto da meia-noite. E a turma do bonde me olhava, surpresa pela presença desse rapaz que ria lendo o jornal.
Então isso é o que eu lembro daquele tempo. Eu falava dos paralelepípedos da Rua Augusta. A certa altura, a Rua Augusta deixou de ser atapetada por paralelepípedos. Veio o asfalto. Então achei que valia a pena mudar a expressão. Até os paralelepípedos da Rua Augusta, sabem, etc, etc, etc. Me pareceu mais justo me referir ao mundo mineral em geral. O Cauê pergunta, Mino, como você vê as recentes declarações do Bolsonaro sobre as eleições de 2018? Ah, essa foi uma tirada magnífica do Bolsonaro. O Bolsonaro é um inventor, é um mestre de fake news, como se diz agora. Ele é um ourives da inverdade, um ourives da notícia falsa. Então, ele recentemente disse, e aliás faço referência no meu editorial desta semana, ele fala que a eleição de 2018, ele já tinha ganho já no primeiro turno. Mas não foi assim, houve uma tramóia, não sei qual exatamente. Teria gostado que ele fosse um pouco mais específico, digamos assim. E que, portanto, ele foi forçado a esperar pelo resultado do segundo turno. Coitado, como sofreu. Além de tudo, estava no hospital de barriga furada, né? É triste. Eu, até hoje, não me conformo. Choro, às vezes, pensando naquele momento. Para terminar, Mino, uma pergunta do Leonardo Buglioni. Pergunta capciosa. Capciosa. A diferença entre a presidência da Venezuela e a nossa é o idioma? Tem nada a ver. A Venezuela é um país que tem semelhanças fortes com o Brasil, mas é outro gênero, outra gente. O povo venezuelano briga, vai à rua. O nosso não, está aí quieto. O Bolsonaro pode dizer todas as besteiras inomináveis, às quais ele se dedica com tanto afinco, e nada. O povo não reage. Mas o Flamengo venceu ontem. Mengo, Mengo, Mengo. Eu sou um grande fã do futebol. Mino, muito obrigado. Até a semana que vem. Futebol e carnaval. Sim, óbvio. Quero acentuar, sublinhar. Futebol e carnaval são eventos que me deixam siderado.